Assembleia de Deus, a harmonia. Amados, nós vamos à leitura bíblica para o dia de hoje, mais um cântico de Israel, do povo de Deus. O Salmo de número 34 estará como nosso texto hoje para a exposição da palavra de Deus. Salmo 34. Vocês desculpem, porque desde que queimaram alguns equipamentos, a gente ainda não conseguiu restabelecer todas as apresentações que a gente faz aqui no painel. Já foram feitas compras, mas não chegou, outros chegaram, mas não atenderam as referências que a gente precisa, e criou-se um certo transtorno, mas boa vontade, não é? Como sempre, opera milagre. Restou uma TV aqui, e pouca coisa, mas vamos ler a palavra. Salmo 34. Prestem bem atenção, nós vamos ler todo o Salmo, num total de 22 versos. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer se quebrará. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e de todos os que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Podem tomar todos assentos. Queridos, a gente fez questão de ler todo o Salmo, porque como cântico, ele sempre era entoado do começo ao fim. E como palavra de Deus, palavra inspirada pelo Senhor,
esta palavra carrega para nós muita coisa boa, uma vez que toda a Escritura inspirada é proveitosa para corrigir e instruir a gente em justiça, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Amém? Veja quanto nós temos a fazer, e não há outra forma de nos capacitarmos senão enchendo-nos da palavra de Deus. Por isso, tanta recomendação para que a gente guarde a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Ele. E aqui nós estamos diante de mais um cântico, um salmo, este de Davi. Davi, antes mesmo de assumir o trono, o contexto não era favorável. Ele, Davi, estava sob grande perseguição. O rei Saul se levantara para destruí-lo, alvejá-lo com a sua lança, e estabeleceu uma perseguição total sobre ele, de modo que, na lógica que os estudiosos vão buscar, e eu concordo, ele buscou fugir para o meio dos filisteus, saindo da jurisdição de Saul, na perspectiva de encontrar refúgio, abrigo, proteção. E ele vai para Gate, capital dos filisteus, e lá, quando ele chega, obviamente um tanto disfarçado, ele não chegou se apresentando com tanta clareza, porém, o texto diz que os servos de Aquis, o rei de Gate, eles tomaram conhecimentos e identificaram, e disseram: é este o homem que recebia aqueles louvores todos, das mulheres aplaudindo diante do seu feito de matar Golias, e Golias era de Gate. E olha o homem que matou o nosso herói. E então levaram-no ao rei. Imagina o que ia dar, hein? Só que Davi, com tanto medo, já fugindo de Saul, o reino todo atrás dele, agora nesse lugar onde ele esperava encontrar de alguma forma refúgio, ele está exposto. E ele, ao perceber que vai ser conduzido ao rei, ele se fez de doido. Ele deu uma de louco e começou de alguma forma a fazer algumas gesticulações fora do normal, um comportamento estranho, e ele se deixou babar e escorrer alguma coisa dele, e batendo um pouco nas paredes por onde alcançava, de modo que o rei, quando olhou, disse: está faltando doido aqui para vocês me trazer mais este, então libera este homem. E ele foi liberto. Depois ele fugiu para a gruta de Adulão, a caverna lá, onde ele se abrigou, já agora em terra de Judá, e começou a formar, então, receber muita gente ali, excluída, e a formar o seu exército, que veio depois lhe dar apoio nas suas batalhas. E então é quando esse salmo é escrito, e ele é escrito esse louvor aqui. Então o que a gente vê é um homem extremamente carente, cercado
de perseguição, de injustiças, e ele agora, ao receber este livramento, não por suas habilidades, porque o que imperou ali, o texto, e ele próprio vem dizer que não foi a sua esperteza, a sua capacidade que o livrou. Ele disse que havia muita oração que ele estava fazendo. Então, nós vamos agora entrar para fazer uma exposição e entender um pouquinho, porque o que impressiona é que depois de viver tudo isso que ele estava vivendo, ele transforma a sua dor ao longo de todo o salmo, ele transforma a sua dor em adoração, sua vergonha em testemunho, e sua aflição em ensino. Ele começa a se levantar com uma experiência de chão, de vida com Deus, enfrentando desafios, parecido com a gente. Quem aqui não enfrentou o desafio? Quem chegou aqui sem passar por nenhuma perda? Quem está aqui completamente terminado na sua batalha? Nenhum de nós. Todos aqui estão de mangas arregaçadas. E veja que a gente vem crescendo. A gente vem crescendo num processo de fé, de experiência com Deus. Nós não estamos retrocedendo. Nós estamos correndo a carreira proposta por Jesus, olhando para Ele e ouvindo sua voz e seguindo os seus passos. Então hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Independentemente da crise, do medo, da dificuldade, da perseguição que a gente está vivendo. Então, o que a gente tem que fazer é enfrentar, jamais recuar. Então, vejamos o que aqui está posto, não é? Ele chega agora e abre o coração, veja: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que bom que Davi não está dizendo: quando eu estiver no templo, lá em Jerusalém, eu vou louvar. Quando eu estiver no momento de celebração, eu vou louvar. Quando tudo estiver calmo em minha volta, aí eu vou bendizer o Senhor. Eu vou louvar o Senhor, vou encher os meus lábios de louvor para Deus. É isso que ele está dizendo. Olha, bendirei o Senhor em todo tempo, diga amém. A gente precisa frisar isso aqui, em todo o tempo. Hoje, quando você estiver diante de uma perda, quando a porta parecer fechada, quando você olhar e você observar a porta de bronze, ferrolhos de ferro, ela bem trancada, mesmo assim, ele está dizendo: eu vou louvar, eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre, vocês querem dizer comigo, sempre, nos meus lábios. Eita, na segunda-feira, desafio, já pensou, segunda-feira chuvosa, você com horário para chegar, um pouco sonolento, algumas dificuldades na família, algum sentimento de perda no coração, e você dizer: nos meus lábios ainda existe louvor para Deus.
Isso é fé. Isso é fé. E é isto que esse salmo está passando para a gente. Aqui não temos uma emoção passageira, aqui nós temos uma resolução espiritual. Tem gente que olha e pelo olhar da fé enxerga o Senhor em volta do seu povo desde agora e para sempre. Então Deus é o mesmo. Que bom que Ele faz questão de dizer: eu não sofro mudanças, sombras de variação não existe em mim. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Por causa disso a gente pode se debruçar, pode confiar e pode descansar nele, no Senhor. Então esse bendirei aqui é muito forte. Isso nos ensina que a adoração não é só um ambiente de um templo, de um culto, de uma apresentação. Não. Adoração é uma postura de vida. É o nosso posicionamento. Todo dia da semana, toda semana do mês, todos os meses do ano, todos os anos da nossa vida. Louvarei o Senhor enquanto eu existir. E como nós existiremos eternamente, o louvor estará para sempre nos nossos lábios. É isso que a gente vê aqui. Então, adoração é a respiração espiritual que a gente pratica todo dia no nosso viver. Logo em seguida, depois desse primeiro verso, olha: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Então ele entra nesse processo de se alegrar em Deus, e ele carrega em si a consciência de que esta sua prática, esse seu exemplo, essa sua fala e esse seu fazer, esse seu realizar, vai contagiar alguém. Porque os benefícios do Senhor, eles são mais do que o que a gente pode obter, reter, porque o cálice da gente vai transbordar, e esse transbordar não é para se perder, é para beneficiar outros que precisam de exemplos de adoradores, porque adoradores são importantes, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos motivar as pessoas em nossa volta, para que assim o façam também. Por isso ele diz: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Sim, os exaltados olham para a gente e não enxergam absolutamente nada. Pode chamar até de povinho, pode chamar até de fanáticos, pode chamar de tudo o que quiserem, não nos afetarão, porque a nossa humildade é capaz de compreender a ignorância deles, e ainda assim orar por eles, pelos que nos maldizem, porque o nosso mestre Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, se humilhou a si mesmo, para que a gente pudesse compreendê-lo, e ele disse: vocês aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Então é com essa humildade aprendida do nosso Deus, que é o nosso mestre, que nós iremos levar outros a perceberem a importância do temor do Senhor,
do louvor a Deus, das expressões de gratidão para com Ele. E as pessoas vão perceber isso, e à medida que perceberem, se alegrarão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E então, a Ele, aproveitando, diz, convida o povo: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Como a gente está fazendo aqui, todos a uma exaltemos o nome do Senhor, porque é o único nome capaz de nos salvar. É o único, não há outro. Por isso mesmo, exaltemos o nome de Jesus, o Salvador, o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Até quem vai para o inferno vai ter que confessar: Ele é justo, Ele é o Senhor, eu estou aqui porque mereço. Vocês lembram do criminoso na cruz? Nós estamos aqui porque merecemos, mas Ele é o Senhor, Ele é o que manda, Ele é o que reina, Ele é o que vive eternamente. Que beleza, que maravilha. Davi não se gloria em sua astúcia, não se gloria em sua fuga, em sua força, em seus conhecimentos, em sua capacidade de escapar. Ele se alegra no Senhor, ele se gloria em Deus. Ele sabe que quando um servo de Deus testemunha, dá testemunho da fidelidade de Deus, apresenta Deus como Deus único, fiel e verdadeiro, outros aflitos, outros humildes, são fortalecidos através do testemunho de fé. Isso ele conhece, por isso mesmo ele prossegue. E aí, enquanto ele louvava a Deus, os humildes iam compreendendo, se alegrando. Vocês querem um exemplo bom para isso? Vocês lembram de Paulo e Silas? Estava tudo resolvido com eles? Não, a questão era muito grave. Eles estavam feridos, machucados, perseguidos injustamente, presos injustamente. E eles agora estavam no tronco. E olha, depois de uma humilhação pública, da pele ardendo, ferida, machucada, sangrando, o cheiro com certeza não era bom. Meia-noite, na maioria das vezes nós estamos tendo as nossas energias reparadas pelo Senhor, porque nós estamos em sono profundo, renovando as energias para a continuidade da vida. Eles estavam presos, mas olha que lindo, Atos 16 e 25, o que é que diz? Ponha para a gente ver esta passagem, Atos 16 e 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os escutavam. Diga amém. Glória a Deus, perto da meia-noite. Mas aqueles que escutavam, com certeza, estavam sendo de alguma forma tocados, alimentados, despertados, até que houve um movimento ali que todos foram libertos.
Mas eles estavam tão impressionados com o que ouviram, porque, vocês imaginam, os marginais presos, de repente, uma penitenciária dessa, as paredes caem e eles ficam tudo parados. É assim que acontece? Vocês imaginem a correria. Mas quem estava ouvindo, o que eles estavam ouvindo, eles estavam como disse Pedro ao Senhor, né? Vamos fazer algumas cabanas aqui mesmo, porque tá bom. Eles ficaram, e Paulo garantiu. Olha a autoridade de quem professa, bendiz a Deus nas horas difíceis da vida. Eles disseram: todos nós estamos aqui, não se preocupe, não se mate, você é responsável, mas aqui está um grupo responsável. A responsabilidade veio por causa da palavra que eles estavam ouvindo ser cantada ali, e o poder sobrenatural de Deus, porque Deus trabalha com ordem e com decência. Diga glória ao Senhor. Deus não é Deus de confusão. Ficou todo mundo ali, e ali houve salvação, houve batismo, e até enxugaram as feridas dos que estavam cantando. Então, meus queridos, que maravilha, como esse salmo é real. E aí, olha, na sequência, eu acho que está havendo alguma dificuldade no colocar do texto aqui, não sei se houve algum problema hoje, mas nós não estamos tendo a correspondência. Então diz aqui o texto, na continuidade: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Olha o que está dito aqui na descrição. Ele está dizendo da experiência de chão dele. Ele está narrando o que ele passou e a quem ele buscou. Diante da perseguição instalada em Israel contra ele. E ele diz: eu busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Você já pensou, quando você é acolhido? Quando você não é acolhido, é um drama, não é? Mas ele está dizendo aqui: Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que coisa importante, não é? Ele não o livrou apenas fisicamente, externamente, Ele livrou por dentro. Ele livrou pacificando o seu coração. Será se Paulo e Silas, que estavam louvando meia-noite, não estavam pacificados por dentro? Ah, Jesus já havia trabalhado isso. Diz que se faria dentro de cada um uma fonte de água viva jorrando para a eternidade. A alegria da gente ninguém poderá tirar, porque foi colocada por Jesus, o autor da paz, o príncipe da paz, que disse: eu não vou dar a vocês a paz do mundo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então o que a gente vê aqui é que ele fala dos temores dele. O medo, aquele medo que fez ele babar. O que é que vai ser agora? Se esses servos me descobriram, lembraram das canções de exaltação ao meu nome, quando Deus me usou na minha pequenez,
Quando eu disse àquele gigante, você vem a mim com todas essas armas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Então lembraram de tudo isso, e aqueles temores todos, mas agora ele disse, livrou-me de todos os meus temores. E aí ele diz, contemplai-o e sereis iluminados. Vocês olhem para ele, olhem para Deus que vocês serão iluminados. Olhem para Deus que vocês compreenderão vocês próprios e vocês verão que Ele tem solução para vocês. Olha a palavra, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, palavras do Senhor, e Ele aqui está dando esse reforço, dizendo, olhem para Deus. Ele não está dizendo apenas, dê uma olhada rápida, Ele está dizendo, contemplai-o, não é isso? Contemplai-o e sereis iluminados. Jesus é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Por isso ele disse que nós temos a luz da vida. É essa iluminação. Você já pensou sem essa iluminação onde nós estaríamos hoje? Não havia essa organização aqui. Absolutamente não. Estaríamos como ovelhas desgarradas sem pastores, cada uma seguindo o seu próprio caminho, mas Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, e se tornou o nosso guia eterno, o caminho único que leva ao Pai, o caminho, a verdade e a vida. Então que maravilha, meus irmãos, fomos iluminados. E ele continua dizendo, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. As dificuldades da vida vêm, os apertos virão, mas a gente não vai franzir a testa eternamente. A gente não vai ficar sem resposta. Ele está dizendo, Deus não abandonará nenhum. Deus estará pronto para socorrer. Aí ele diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Amém? Olha que coisa! Quantas tribulações não vêm? Ele não está dizendo que elas não virão, mas está dizendo que elas não determinarão o fim da gente. Nós passaremos por elas. Palavras de Jesus também, depois esta mensagem toda como palavra de uma única fonte, inspirada pelo mesmo Espírito. Jesus chegou a dizer, no mundo tereis aflições e tribulações, porém tem de bom ânimo, para enfrentá-las, para vencê-las. Por quê? Porque elas não vão determinar sobre a gente, porque quem determina sobre a gente é o Senhor dos Exércitos. Este sim. Então, ele, na continuidade do texto, olha que lindo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga glória a Deus, você está sendo acompanhado. Olha, não é só dizer você está sendo filmado, não, meu filho, é muito mais profundo, você está sendo escaneado. Amém? Ele está vendo tudo, até o invisível. Pensamentos não saem, não ficam registrados em lugar nenhum, mas Ele escaneia mentes e corações. Imagina o físico. Então, queridos, nós estamos diante de um olhar profundo.
que nos vê completamente como somos. Antes da gente pronunciar a palavra, Ele já sabe, Ele já ouviu, porque Ele não está preso ao tempo, Ele é o eterno, que o tempo existe nele. Então Ele fala as coisas que ainda não são como se já fossem. Não é isso que diz a palavra? Então diga, esse é o meu Deus, esse é o que me abraçou, que me perdoou, que me acolheu, que me ouviu, que me ouve, que me protege, que me quer, que me buscou, que me encontrou, que me perdoou, que me redimiu, que me ressuscitou, que preparou um lugar para mim. Glória a Deus, que não me deixou só. Então é muita coisa boa sendo dita para a gente. Então, ele diz, o anjo do Senhor, aqui o anjo do Senhor está falando de uma manifestação do Cristo, não é? Antes de se materializar na história humana. Então o anjo do Senhor, olha o que ele está dizendo, olha que figura. Você está aqui, mas em sua volta tem muitos acampamentos aqui. O anjo do Senhor, ele não está dando uma passada por nós, ele fez um acampamento em volta da gente. Não é lindo isso? Então não é uma passagem, é um acampamento. O anjo do Senhor acampa-se onde? Ao redor dos que temem, dos que o temem. Você pode dizer glória a Deus? Quantos temem ao Senhor aqui? Então tem anjos de Deus acampados em sua volta. Glória ao nome de Jesus. O culto da gente tem que ter um sabor especial, irmãos. É muita coisa boa. Tudo isso ele estava aqui dizendo, fortalecendo a gente. E aí, olha, clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Davi fala de si agora. Ele sabe o que é aflição, ele sabe o que foi ter que babar. Ele sabe o que foi ter que correr. Ele sabe o que foi entrar numa caverna e dizer, aqui eu vou morar. Numa caverna aqui eu vou fazer o Salmo 34. Ele não estava num palácio escrevendo. Ele estava fazendo registros importantes, numa hora difícil, mas numa hora de confiança, de fé, de esperança. Ele dizia, em paz eu me deitarei e dormirei, porque somente o Senhor pode me fazer repousar seguramente, mesmo na caverna de Adulão. Oh, glória a Jesus! Você já glorificou a Deus no meio da crise? Oh, quantas memórias boas me vêm agora. Eu deitado no chão, meia-noite, acordei por causa das bombas, mas não tinha nada para comemorar. Não tinha direito nem tomar um copo com água no lugar que estava. Às vezes me dava vontade de comer, sabe o quê? Um cuscuz com guisado. Bom ou não? Vou despertar isso, agora não vamos comer quando voltar não, porque pode ser tarde. Meus queridos, é assim que é. Mas quantos momentos maravilhosos ali. Aquele chão frio. E mesmo assim eu dizia, Senhor, louvado seja o teu nome. Isso é experiência só de Davi, não, gente. Isso é a minha, é a sua, é a nossa. Fé não é uma coisa subjetiva, não. Fé é andar com Deus. É desfrutar da presença dEle com a gente. É quando a gente chega para Ele e diz, Senhor,
Eu só posso chegar até aqui. Mas eu sei que o Senhor pode me fazer ultrapassar esse obstáculo, resolver por mim, fazer o impossível. E Ele não conhece o impossível. E Ele quer que a gente tenha fé para dizer: a porta é de bronze, os ferrolhos são de ferro, o caminho é tortuoso, mas Ele vai adiante de mim, aplanando o caminho, arrebentando os ferrolhos de ferro, abrindo as portas de bronze e me dando passagem para eu atingir os tesouros que eu ainda não conheço. Este é o nosso Deus. Nós não estamos apresentando uma ideia de Deus, estamos te apresentando Deus vivo. Oh, glória a Jesus. Você está vendo Deus aqui hoje? Te abraça com Ele, recebe o abraço de Deus. Você está com medo de quê? Diga para o Senhor. O Senhor disse para um cego que estava clamando: o que é que você quer que eu lhe faça? Abre tua boca e diz ao Senhor: onde é que dói a tua dor? Qual o tamanho desse teu problema? Te lança aos pés do Senhor. Tem um acampamento aí em volta. Como é bom viver sem medo, não é? Dizer: o Senhor vai resolver, o Senhor vai cuidar, o Senhor é por mim. Se Ele é por mim, quem será contra mim? Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus hoje. Olhai para mim, sereis salvos, todos os termos da terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Será se não dá para a gente confiar em Deus? Será se não dá para a gente receber consolo debaixo das suas asas, encostados nas suas penas? Louvado seja o nome de Jesus. Clamou este aflito. Olha, quando é que a gente clama? Eu tenho Deus, então eu não passo por aflição. Não, passa, meu filho. Ele não está dizendo aqui que não passou, ele está dizendo: clamou este aflito, ele. E o Senhor o ouviu. Então ele fala dele. Sabe o que é medo, sabe o que é ser acuado, mas também sabe o que é ser ouvido por Deus. Por isso ele fez esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para nos ensinar, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Adorar em meio à aflição não é negar a dor, é declarar que a dor não governará o seu coração. Diga amém. Não é aquela questão boba, dizer: não tem problema, diga que não tem problema, não tem problema, não tem. Meu filho, esse comando aí eu conheço. É só psicológico, esse tem limite. Esse não funciona sempre. Esse pode levantar até o ânimo um pouquinho, porque o nosso emocional tem, sim, uma abrangência, uma importância, um significado.
Mas tudo isso é irrisório, é insuficiente para manter a estabilidade. Só a fé é a vitória que vence o mundo. E a fé se fundamenta na palavra de Deus, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós estamos ensinando aqui há 10 anos esta palavra de Deus, para promover fé nos corações, para que você seja feliz no seu lar, você seja forte diante dos obstáculos, você não recue, não desista, mas você faça a caminhada com segurança, com certeza, com garantia, com desenvoltura. Glória a Deus. O convite à experiência e ao aprendizado. Agora aquele homenzinho medroso, babante, está dizendo uma coisa interessante. Ele agora vem e olha o que ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Diga glória a Jesus. Provai e vede. Então ele chama esse Deus a quem servimos, que é o nosso Pai que está aqui com a gente. Tem hora que ele abriu a porta assim e mandou a gente fazer prova dele. Prova. E ele ainda dizendo que é ele que abre janelas nos céus e derrama sobre nós bênçãos tais das quais vem a nossa abastança. Você está sendo abastecido. Quem comeu aqui hoje? Janelas Deus abriu nos céus para você, porque a sua abastança vem de Deus, e Ele está garantindo isso aqui. E Ele está chamando todo mundo, todos os humildes, exaltados, não tem espaço. Mas os humildes, prove Deus, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós estamos abrigados em Deus, Ele é o nosso alto retiro, o seguro, a torre forte é o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa. A fé bíblica não é apenas um conjunto de ideias corretas. Não é só isso. Isso é muito pouco. A fé bíblica é uma experiência viva com Deus, como já frisamos. Isso sim. Ele não diz apenas ouçam, escutem, discutam, mas ele diz provai. Amém? É provar. Às vezes a gente vê uma garrafa de mel com aquele selo maravilhoso. Quem gosta de mel como eu, a gente tem desejo de comer uma colherada boa, não é? Mas se a gente não botar na boca, a gente vai sentir o sabor? Fica só no rótulo, só faz passar a mão, né? Mas quando botar na boca é diferente ou não? Quantos aqui já provaram de Deus? Provaram de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. É bom. E ele disse que Ele é o pão vivo que desceu dos céus para dar vida aos homens, para a gente comer. Amém? Provar. Jesus disse, eu sou a fonte, venham a mim e vejam. Foi isso? Eu sou a fonte, venham a mim e bebam. Vamos beber dele, vamos provar. E aqui o salmista estava exatamente mandando o povo provar de Deus, beber de Deus. E aí agora, veja que lindo, né? Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aquilo que é essencial, necessário, extremamente necessário, não faltará. Ele vai cuidar. Eu olhei agora para o relógio me disse, corra. Então agora, vamos só ler. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e seus lábios de falarem dolosamente, aparte-se do mal e pratique o que é bom, procura a paz e empenhem-se por alcançá-la. O que ele está dizendo agora? Ele está dizendo, olha, todo mundo quer ter longevidade e ver o bem, não quer? Todo mundo não quer viver bem? Então ele está dizendo, olha, você quer viver bem? Agora aquele homem simples, que antes cheio de medo, agora orou, foi liberto, está exaltando a Deus, mas a missão não parou. Ele agora está bem dizendo, está exaltando tudo mais, mas ele precisa ensinar outros, porque agora Deus está dizendo, você não recebeu de graça, vá dar de graça o que de graça você recebeu. Amém? Então é isso que está inserido aqui agora. Ele está chamando o povo para aprender dele. Vinde e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. A gente só pode falar do temor do Senhor quando a gente teme o Senhor. Não adianta a gente querer ensinar o que a gente não pratica. Então no Evangelho não funciona assim. A gente primeiro tem que viver o Evangelho para falar do Evangelho. E agora ele está dizendo, filhos, venham cá. Agora eu tenho que ensinar para vocês, porque eu passei, eu pedi, eu recebi, eu fui renovado, eu fui liberto, ele me atendeu, ele me acolheu, eu o conheço, agora eu vou ensinar para vocês o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver dias bons? Faz a pergunta. Aí claro, todo mundo levanta a mão, aí ele diz, agora eu vou ensinar para vocês o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor não é apenas um termo, uma palavra, uma fala. O temor do Senhor é algo sério. Aí ele começa a colocar os pontos, os pingos nos is. Refreia a língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Diga amém. Tem missão para a gente ou não tem? E aí nessa recomendação que ele está ensinando agora. Ele agora tem autoridade para ensinar. Começa com a língua. Começa controlando tuas emoções. A boca fala do que está cheio o coração. Então enche o teu coração da palavra de Deus e a tua língua vai glorificar o nome do Senhor, porque ela vai falar do que tem lá dentro. Agora, se você está vazio da palavra de Deus, você vai falar de você mesmo e nada da gente vai servir. Então é por aí que a coisa começa. Então o temor do Senhor se manifesta em ética, em postura, em domínio da língua, em rejeição do mal, e na prática do bem, e na busca perseverante da paz. Diga amém. Você está buscando perseverantemente a paz na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua vizinhança, na sua empresa, na sua igreja, no órgão onde você participa. Você está buscando de fato a paz ou você é um problema? Ou você é uma pessoa sem paz? Converta-se, porque a paz está te procurando nessa noite. Amém? Deus abençoe grandiosamente a gente. Então, quem prova da bondade de Deus precisa revelar isso no modo como vive. A boca que bendiz ao Senhor precisa também abençoar o próximo. Diga louvado seja Deus. Então vamos adiantar aqui o consolo divino na aflição. Os últimos versos aqui do 15 ao 22, rico demais, mas nós vamos avançar.
Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra quem pratica o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clama aos justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Amém? Agora, não é um olhar distante, não é um olhar ocasional do Senhor, é um olhar atento, criterioso, cuidadoso, está sobre o justo, para fazer bem a ele. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Seu coração está quebrantado diante de Deus, saiba que Deus está aí, que Deus está presente e que Deus vai socorrer você. Olha o que diz Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o de espírito abatido, vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga glória a Jesus. Então ele vai lá no vaso quebrado. A tendência do mundo é aquilo que se quebra a gente descartar, principalmente agora. Mas o coração quebrantado, Deus refaz, Deus refaz, Deus refaz. Glória ao Senhor. E ele prossegue. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer se quebrará. Ele vai manter você em condição de avançar sempre, amém? Ele não vai desprezar ninguém. Ah, meus amados. Mas o texto não termina na multiplicidade das aflições. Não. Absolutamente. Ele prossegue. Mas o Senhor o livra de todas. Então o Senhor vai te livrar, vai me livrar, vai nos livrar. Vamos glorificar a Deus. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos. De todos os que nele confiam, nenhum será condenado. Glória a Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele encerra dizendo que nenhum servo de Deus será condenado. Não há quem possa condenar, não há quem possa acusar, não tem como fazer. A gente queria ainda prosseguir, mas agora veja o que resta para a gente. Nunca transforme a aflição em motivo para se afastar de Deus, certo? Davi não se afastou de Deus na hora da perseguição, na hora feia da vida, na hora da acusação, na hora que o descobriram, na hora que era impossível para ele, ele não desprezou, ele continuou, ele não transformou a sua aflição em um motivo para dizer, agora eu não posso mais orar, eu estou meio desapontado, eu vou largar a minha vida espiritual. Não, segura a barra aí, porque tem quem te ajude. Nem sempre nossas estratégias são corretas, mas a misericórdia de Deus continua sendo real. A atitude dele em babar, em fazer tudo aquilo, não foi correta. Deus, em momento algum, disse que aprovou aquilo, nem ele. Ele depois não disse, a minha esperteza me livrou, não. Ele disse, o Senhor me livrou, porque eu comecei a clamar. Babando e clamando, e a misericórdia mesmo assim alcançando. Não fosse as misericórdias, Deus está dizendo, não sobraria ninguém nessa harmonia. Ninguém. Você babou muitas vezes, meu filho. Você tem babado muito, mas a misericórdia não desistiu de você, trouxe você até aqui. Amém? Louvado seja Deus.
A verdadeira fé precisa ser experimentada e não apenas conhecida de ouvir. Vocês lembram de Jó? Ah, Senhor, só ouvia falar de Ti, eu não Te conhecia, mas agora no meio desse furacão, os meus olhos Te veem. Glória a Jesus. Quem teme ao Senhor precisa demonstrar isso na maneira como vive. Boca controlada, língua que não acusa ninguém. Cuidado com a boca, a língua dolosa, maligna, acusadora. Cuidado. Afaste-se do mal. O mal bate na porta da gente, às vezes, para entrar. Fecha a porta, o pecado jaz a porta, a ti compete dominar. Fecha essa porta para o mal. Deixa o mal. Ah, eu deixei o mal. Sim, tudo bem, mas você partiu para fazer o bem? Ele está dizendo, a vida espiritual é a gente deixar o mal e passar a fazer o bem. A gente não pode ter o direito de ficar inerte. Não. A gente precisa avançar. A aflição do justo é real, mas ela nunca terá a palavra final. São lições que ficam para a gente no Salmo 34. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.